no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ministério da Previdência Social tenta avançar para diminuir as filas do INSS, mas as constantes interrupções no sistema de processamento de dados impedem que as pessoas recebam com mais agilidade resposta aos pedidos de auxílios, BPC e aposentadorias. Quem chega agora com mais detalhes é o repórter Sátiro Salles. As frequentes falhas e as panes nos sistemas de processamento de dados do Ministério da Previdência Social deixam ainda mais frustração aos segurados e beneficiados que esperam agilidade do INSS nas respostas aos pedidos de auxílios e aposentadorias. Os contratempos técnicos dificultam a redução das filas que atualmente acumulam quase 1,5 milhão de pessoas à espera de respostas aos protocolos de solicitação de benefícios. E nessa fila estão, claro, milhares de cearenses. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o tempo de análise de um processo é de equivalente a 39 dias. Um levantamento publicado pelo jornal O Globo aponta que entre janeiro de 2023 e meados de abril deste ano, o sistema de processamento de dados registrou 164 interrupções. A duração média de cada pane registrada pelo INSS em quase 16 meses foi de 10 horas e 53 minutos. Com as interrupções, 13,4% dos processos analisados pelo INSS foram afetados por falhas nos sistemas. Não puderam ser processados no momento da pane e tiveram seu desfecho protelado. O sistema de concessão do salário maternidade totaliza mais tempo fora do ano neste período, somando um total de 20 horas. O maior problema, porém, é com o gerenciador de tarefas que engloba os serviços como o Meu INSS e o número 135, um dos serviços mais consultados pelos segurados do INSS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que guarda todo o histórico de contribuição dos trabalhadores. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, vai e vem, esse assunto está na nossa pauta. Afinal, estamos aqui para transmitir a você, ouvinte internauta, as informações que passam pela área da Previdência Social e as medidas que são adotadas nessa área após as cobranças serem feitas para a melhoria do atendimento da população que paga o INSS e também dos beneficiários que não são contribuintes, mas têm direito, por exemplo, ao BPC, benefício de prestação continuada. Nos últimos meses temos acompanhado com frequência entrevistas, declarações do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, falando sobre as ações que estão sendo implementadas para diminuir a fila. Mas essa fila, Beto Almeida, parece que só faz crescer, anda de forma acelerada e quando é para desacelerar, vem esses problemas narrados pelo Sátiro Salles, como a interrupção no sistema de internet, de informática, no sistema online do INSS, prejudicando aí milhares e milhares de pessoas em todo o Ceará e mais de 1,5 milhão de brasileiros que esperam respostas dentro de um certo tempo hábil. Qual é o tempo hábil? É aquele tempo no qual o segurado, a segurada precisa do dinheiro para se manter por meio dos benefícios, aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Vamos continuar ainda por muito tempo, Beto Almeida, com essa burocracia, com esses contratempos na agenda do INSS. Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. A sua pergunta, Luzenor, infelizmente eu vou dizer que sim. Vamos continuar, porque na realidade é o seguinte, o INSS, ele tá com a sua estrutura sucateada, são computadores velhos, internet lenta, tecnologia atrasada, falta de pessoal,
Tudo isso somado, Luzenor, leva a esses problemas que nós temos acompanhado. Essas filas que não acabam nunca, o impacto que isso causa e os prejuízos que isso causa e influencia diretamente na qualidade de vida de milhões de brasileiros. Nós estamos falando aqui, Luzenor, de pedidos de aposentadoria, pedidos de pensão, de seguro-desemprego, salário e maternidade, ou seja, é um impacto que se mostra tanto na diminuição da eficiência desses serviços prestados pelo INSS, quanto também na demora da resolução desses casos. Então são situações que contribuem para que haja inclusive uma quebra na confiança do sistema previdenciário brasileiro. Isso é algo, Luzenor, que também tem uma conta muito cara a se pagar, porque o trabalhador ele precisa ter confiança nesse sistema pelo qual ele paga e paga caro. O brasileiro que trabalha, que tem a carteira assinada, ou mesmo aquele que contribui, Luzenor, vai lá, ele contribui a parte como autônomo, ele não paga baratinho não, tá? Beto, e essa situação acaba trazendo também mais prejuízos para o poder público, porque quando os segurados e beneficiários do INSS encontram a porta do INSS fechada ou a demora na concessão desses benefícios, qual é o caminho? Todos e todas irão à Justiça, recorrem à Justiça Federal, e quando essa conta volta para o INSS, com a determinação para o benefício ser implantado, o governo vai ter que arcar com custas na área, custas na área jurídica, perícia médica, além de pagar esses retroativos de forma com juros e correção a quem, na realidade, tem direito a esses auxílios, a essas aposentadorias e pensões. Direitos adquiridos que simplesmente você não consegue, ou seja, o segurado não consegue ter esse direito dentro do prazo estabelecido por lei, ele naturalmente recorre, muita gente demora aí, passa mais de um ano até aguardando que saia essa definição da Justiça Federal, e quando sai, aí o governo vai ter que pagar com todos os custos, todos os encargos, os retroativos. E aí sim, vem um impacto sobre as contas da Previdência Social. Mas o prejuízo maior também, Luzenor, é sobre o trabalhador. É essa conta que tem que ser contabilizada com um jeito e principalmente mostrando a realidade dos fatos. Porque o governo mostra aqui claramente a incapacidade ainda dele em adequar, em melhorar a sua infraestrutura, em melhorar a sua digitalização dos sistemas da Previdência Social, implementar a inteligência artificial, por que não, para agilizar na análise desses processos. Ou seja, tecnologia existe. Falta, na realidade, investimento nessas soluções. Nós temos aí 1 ano e meio do atual governo e lembremos que entre um e outro governo tivemos aquela equipe de transição para fazer um diagnóstico sobre os problemas, os gargalos na máquina administrativa federal, justamente para quando o novo governo começasse esse novo ciclo, fossem adotadas medidas mais urgentes para resolver problemas e melhorar o atendimento da população, no caso específico da Previdência Social. E um detalhe para finalizar esse assunto, Beto, o INSS tem várias filas. Uma das filas acumula os pedidos de perícia, enquanto outra concentra os primeiros protocolos de solicitação de aposentadorias urbana e rural, enquanto uma terceira fila tem os processos oriundos das decisões da Justiça. O total de demandas nessas filas, segundo o INSS, chega a 4.900.000 processos. Outra fila que ganha relevância é a do seguro-desemprego para os pescadores artesanais, que acumula, nesse momento, 861.635 pedidos sem definição. Dezenas de milhares desses pedidos do benefício para os pescadores estão aqui no Ceará. E ainda na área da Previdência Social, o Carlos Alberto chega agora com a informação sobre a preocupação exposta por técnicos do governo federal diante da subida repentina no número de beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Carlos Alberto. O desassossego de quem recebe o BPC, benefício de prestação continuada. O governo federal está de olho no aumento do número de beneficiários do auxílio. Segundo o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Firpo, o BPC deve passar por atualização cadastral e revisão dos benefícios. Há motivos para preocupação entre os técnicos das áreas da Fazenda e do Planejamento. Os dados oficiais do governo federal mostram que, entre 22 de março e 22 de maio, a previsão oficial de despesas em 2024 com o BPC saltou
R$ 1,730 bilhões. Ao longo deste ano, a estimativa da União é de gastos da ordem de R$ 105,1 bilhões somente com benefício da prestação continuada. Esses números estão no relatório de avaliação de receitas e despesas do orçamento enviado ao Congresso. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, quer entender por quais motivos e razões houve a explosão de pessoas com o BPC em apenas 2 meses. O BPC tem regras definidas na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Garante o salário mínimo por mês, R$ 1.412, ao idoso pobre com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Um dos critérios para a liberação do benefício é que a renda per capita, ou seja, a renda de cada membro da família, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Para finalizar esse assunto trazido pelo Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida, lembrar que nós tínhamos uma espécie de travamento na concessão do BPC no âmbito administrativo do INSS e, paralelo a isso, também tivemos muitas ações liberadas pela Justiça Federal. Daí, talvez, essa explosão no número de beneficiários do BPC. Pois é, Luciano, eu não vejo nenhuma questão, muito me parece, em relação ao aumento de fraudes na concessão do BPC. As fraudes é um sistema, uma forma de burlar o sistema que sempre vai existir. E cabe, logicamente, ao governo federal, aos órgãos de fiscalização e controle, manter essa faixa de aplicação do que de fato é feito nas auditorias, como o INSS constata isso. Mudou esse padrão? Não mudou. O que mudou efetivamente? Mudou a concessão, a agilidade e a mudança nos critérios de concessão dos benefícios. Apenas isso. Quando eu digo de critérios, Luciano, é na forma de análise dos pedidos feitos. Quando se agiliza, naturalmente aumenta a demanda e aí as pessoas procuram mais. E no BPC, diga-se de passagem, são exatamente para aquelas pessoas com mais de 65, né? 65 anos com deficiência, pobres, e aquelas pessoas com deficiência de qualquer idade.